I praise the Church with Peace of Christ. Sinto muita felicidade, I'm very gratidão happy and grateful de estar aqui para falar da palavra de Deus. to be here and speak the Word of God. Essa palavra é que tem me movido. And this Word that is moving me. E hoje eu trouxe uma meditação ao seu coração. And today I brought a meditation to your heart. Eu creio que Deus vai falar com você do mesmo jeito que falou comigo quando eu li. And I believe that God will speak with you the same way God spoke with me when I was studying. Vamos estar lendo a palavra do Senhor que se encontra em 1 João, Let's read the Word of God in 1 John. epístola, né? Primeira epístola. And the de first João. letter of John in the New Testament, No capítulo 5. chapter 5. Vamos colocar de pé? Let's please stand up, everyone. Amém? Amen? A partir do versículo 1 diz assim: From the first verse, say like this. Todo aquele que crê Everyone that believes que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, that Jesus is the Christ is born from God. e todo aquele que ama o que o gerou, And everybody that loves the one that created him também ama o que dele é nascido. also loves the one that he's born from. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, In this we know that we love the children of God. quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. When we love God and we keep His commandments. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Because this is the love of God, that we may keep His law and commandments. E os seus mandamentos não são pesados. And His commandments are not heavy. Porque todo que é nascido de Deus Because everyone that is born from God vence o mundo. wins the world. E esta é a vitória que vence o mundo, And this is the victory that overcomes the world. a nossa fé. Our faith. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Pode se assentar. We can take our seats. A meditação que nós vamos ter aqui agora fala sobre fé. The meditation, the word we're going to have now is about faith. Aleluia. Grande Deus. Mas antes de falar de fé, eu queria falar sobre o que o versículo 4 está falando, o que é nascido de Deus. Before we speak about faith, I would like to share about what the verse 4 is speaking, which is about being born from God. Quem são os nascidos de Deus? Who are born from God? Em João 1 a gente encontra We understand in 1 John, versículo 10, in the verse 10, que diz assim: Estava no mundo, I was in the world, e o mundo foi feito por ele, and the world was created by Him, e o mundo não o conheceu. and the world did not know Him. Veio para o que era seu, He came to the ones that was His, e os seus não o receberam. but His did not receive Him. Mas a todos quanto o receberam, But everyone that received Him, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, He gave the power to make them as children of God, aqueles que creem no seu nome, the ones that believe in His name, os quais não nasceram do sangue the ones that was not born by blood, e nem da vontade da carne, or neither born by flesh, nem da vontade do varão, or neither born from a man, mas da vontade de Deus. but born from the will of God. Aleluia. Estes são os nascidos de Deus, aqueles que nasceram para o Espírito, aqueles que nasceram Are the na born fé. from God, the ones that are born in spirit and faith. Porque você não é apenas um corpo, você não é apenas uma alma, As you're not only a body or only a soul, você tem um Espírito. you also have the Spirit. Espírito esse que Deus soprou desde o início, desde o princípio The a Spirit nós. that God have blowing you from the beginning. Mas é necessário que você nasça de novo para viver em Espírito, But it's important that you be born again to live in Spirit. para que você entenda a importância do que é ter um Espírito. The need or the importance of having the Spirit. Não é apenas crer em si mesmo e buscar forças ocultas ou algum tipo de força It's not about no mundo. believing yourself or seeking for a occult power in the world. A Bíblia é bem clara, ela fala que é todos aqueles que creem no Filho de Deus. The Bible is clear and it says, everyone that believes in the Son of God Esses serão chamados filhos
filhos de Deus. Those are calling the sons or children of God. Co-herdeiros com Deus. Heirs of God. Essa é uma oportunidade para a humanidade receber o Cristo, o Messias. As we have the opportunity for humankind to receive the Messiah. Foi a maior oportunidade que nós podemos ter até hoje. The greatest opportunity that we could ever have. Você tem noção do que é isso? O próprio Deus se despide da sua glória. Porque Ele é Deus, Jesus é Deus. Do you understand what this is? Is God coming down on earth Himself E habitar entre nós. and live among mankind. Ele luz, Ele puro. He's a light, He's purity, E vir ao mundo contaminado já. and come to a contaminated, dirty world E esses não o receberem. where these dirty people did not receive Him. Mas Ele veio por um propósito maior. But He came to a greater purpose. Ele deu a própria vida. He came to give His own Por life amor a mim e a você. for His love to you and me. Porque eu e você já éramos manchados pelo pecado. Because we're already big or floated by sin. A iniquidade mora em nós, meu querido. Iniquity lives in us. Assim como o Nico leu no Salmo 51, As Nico read in Psalms 51. a iniquidade nos persegue dia e noite, porque está em Iniquity nós, or em sin nosso coração. follows us day and night in our Desse hearts. coração enganoso que saem todas as maldades da vida. This deceitful heart, this faking heart that we have in every situation in Porque life. desde a queda de Adão, Since Adam's fall, esse pecado, essa desobediência foi gerado em nós. this sin, disobedience we have inside of us. E nós mesmos não poderíamos pagar o preço de ser puros e chegar diante de Deus. And we ourselves could not pay the price to be pure and reach God. Ele veio e pagou esse preço. He came and Preço de paid the sangue price. puro. The price where He paid with His pure blood. Só Ele, o santo, puro, Only Him, the holy, que não mente, que não falha, the pure, and the one that doesn't fail, doesn't lie, que não se mistura com o mal. doesn't mix with evil. O único, o Cordeiro puro, The only imaculado, pure Lamb of God, deu o maior sacrifício pela minha e a tua vida, giving the greatest sacrifice for your life and my life. nos dando oportunidade de chegar a Deus e sermos puros. Giving the opportunity for us to get close to God and be holy. Parece besteira Does it sound se tornar puro? craziness to be holy? Mas quando você é coberto pelo sangue de Cristo, quando você crê no nome dEle, no poder dEle, But when you believe in Jesus Christ and you're covered in His blood, diante de Deus você pode se ver puro. before God you become pure. Nesta noite Ele vem renovar a tua vida. In this night, He's here to renew your life. Se você ainda não é nascido de Deus, não é nascido do Espírito, You're still not born from God and not born from the Spirit. nesta noite é um convite para que você se renda a este Deus, In a this esse night, you have Senhor. the invitation to surrender to the Lord Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Eu já fugi totalmente do assunto. I Deus queria falar isso. Aleluia. went away from what I want to say, but that's what God wants to say with you. Aleluia. Eu, quando meditei When I was reading and studying, nesse versículo que fala a vitória que vence o mundo é a nossa fé, in this verse is speaking about the victory that wins the world, which is our faith. eu chorei muito I cried a lot quando eu escrevi tudo que está escrito aqui when I wrote sobre essa meditação, about this study, porque nós estamos num contexto because we're living in a situation. em que há muita incredulidade. There's so much disbelief Nós nos afastamos das verdades de Deus. or unbelief. We are away from the truth of Por God. isso temos dificuldade em acreditar. That's why we have a hard time to believe. Nesta noite, And this night, eu creio que Deus quer encher o teu coração de fé. I believe that God wanna fill your heart with faith. Aleluia. Hallelujah. Deus de Deus. Porque é necessário que eu e você tenha fé para chegar diante de Deus, para agradá-lo. Because it's important that us have faith to please God. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é Because galardoador.
For you to get Criador de todos aqueles. close to God, you need to believe that He's a Savior. Aleluia. Sem fé é impossível And agradar a without Deus. faith, it's impossible to please God. Aleluias. Em Hebreus 11, We can read in Hebrews 11, nós podemos encontrar o maior memorial de fé que existe. we can find the greatest Na Bíblia. gallery of faith of humankind. O primeiro versículo diz assim, Hebreus 11, primeiro. The first verse says like this. Ora, a fé é o firme fundamento Now, faith is the assurance das coisas que se esperam. of the things that we hope for, É a prova das coisas que não se veem. and conviction of the things we cannot see. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Because through faith, our forefathers, they found the testimonial. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, And we understand that the worlds, by the word of God, foram criados. they're all created De maneira que aquilo que se vê in a way that everything that we see with our eyes, não foi feito do que é aparente. they're not created by the things that it looks like. Isso é profundo, meu querido. This is profound. Porque há um mundo em que nós não vemos e só a fé pode alcançar. Because there is an invisible world that we cannot see, but only faith can reach this world. Aqui vai dizer os mundos. Quando nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. As we can read, it's not talking the world, it's talking the worlds in plural. Tudo que existe é criado daquilo que nós não vemos e foi gerado pela palavra de Deus, pelo agir de Deus. Everything that we see was created by the word of God, by the word, so be it, from God. Aleluias. E ter fé And to have faith nos faz alcançar muito além, nos faz ver além. makes us to see beyond. Aleluias. Há muitos casos na Bíblia, homens e mulheres que alcançaram testemunho, milagres, There are many different cases in the Bible that men and women of God, they reach miracles conseguiram in the vencer Bible. as dores, as tentações, They conquer or they overcome temptations and pain, alcançaram bênção, reaching blessings porque tiveram fé. because they have faith. É necessário ter fé. It's important to have faith. Se você precisa de milagre, é necessário ter fé. If you are hoping for a miracle, you need to have faith. Aleluias. Grande Deus. Hallelujah. A mulher do fluxo de sangue The woman with the problem with the blood. é uma grande prova de que Jesus, It's a great proof that Jesus, ele primeiro olha para a nossa fé, ele não olha nem para a nossa aparência. He looks to our faith. He doesn't look how we look like. Aquela mulher estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia. This woman had 12 years that she was suffering with a blood problem. E ela soube que Jesus estava passando por ali. And she knew about Jesus walking by her city. E o coração dela se encheu de fé. And her heart was De filled with esperança. faith and hope. Porque ela sabia que ele poderia curá-la. Because she knew Jesus could cure her. Ela apenas tocou na orla do seu vestido quando passava. And when Jesus was walking, she touched the Ela teve clothes uma of atitude de Jesus. fé. She had a faith attitude. E Jesus sentiu virtude por causa da fé dela. And Jesus felt his virtue goes out because of her faith. E Jesus disse: quem me tocou? And Jesus said, who touched me? E repreenderam Jesus, dizendo: como pode perguntar quem te tocou? And Jesus Se você está no meio de uma multidão. And the disciples rebuked Jesus, say, how can you ask who touched you? Because the crowd, you're among the crowd, everybody could touch you. Mas Jesus disse: não, é diferente, saiu virtude. But Jesus Eu said, no, senti. no, that was a different touch. I felt. Ele vai dizer: He's saying, a tua fé te curou. your faith has cured you. Quem de bom ânimo. Rejoice. É necessário ter fé. Para It's tocar a important Deus. to have faith to touch É God. necessário ter fé para tocar os céus. It's important to have faith to touch heavens. Aleluias. Cristo vê a fé que está em você, do mesmo jeito que Ele vê quando você está com incredulidade. Christ can see the faith which is in you, also can see the unbelief that you have. Da mesma forma, o The same paralítico way. de Cafarnaum, It's the same way in Capernaum city.
Quando seus amigos o trouxeram para Jesus o curar, When they brought this lame man that couldn't walk, they Jesus brought to Jesus. reconheceu que havia fé entre eles para que aquilo acontecesse. Ele disse: grande é a fé de vocês. Jesus recognized those faith among Que them. seja feito conforme a fé de vocês. And so E ele be- foi curado, o Yes. paralítico foi curado. Your faith in the lamb was walking after. He was cured and healed. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui falando sobre casos de pessoas que tiveram fé, We could talk about sobre many o que a fé gera na situations, vida de um homem. about faith, what faith can do in people's lives. Eu me lembro sobre Abraão. I remember about Abraham, Abraão foi chamado. as he was Ele called. estava na terra de Ur. Ele estava confortável no lugar que ele estava. He was in a comfortable zone in his city. Jesus disse: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. And Jesus said, leave your comfort zone, your parents, and go to E ele the foi de city encontro com a promessa de Deus. that I show you. And he went in the encounter with the promise of God. Viveu peregrino sem lugar certo. As a pilgrim without any certain place. Como pode alguém obedecer não vendo? How can somebody obey Isso without seeing? é fé. This is faith. Você não vê, você precisa crer. You do not see, you need to believe. Todos aqueles que são nascidos de Deus entendem isso, porque o Espírito de Deus Everybody who is gera isso em born você e em mim. from the Spirit of God understands this from the Spirit. Aleluias. Grande Deus. Hallelujah. A fé gera em nós a capacidade de obedecer por amor. Faith gives us the capability to obey through love. Aleluia. Grande Deus. Hallelujah. Muitas das vezes a minha fé e a sua fé é provada. Many times in our life, our faith is put in test. A nossa fé é provada quase sempre quando chegamos a obstáculos. When we have barriers in our lives, Há coisas que nós não podemos fazer, há impossibilidades. there is things that are impossible to us. Nossa fé também é provada quando nós somos tentados, quando estamos sozinhos. Where we are also tempted when we are alone. Porque quando estamos só, When we are alone, há um grande perigo de acharmos que ninguém está vendo, mas aquele que tem fé em Deus, we não have tem this, temor. we have this danger that we think that nobody's seeing what we do, but through faith, Aleluia. we know. Aleluia. Santo Deus. Hallelujah. Aleluia. Se falta fé no meu e no teu coração, meu querido, Now, if you're lacking faith in your heart, não há como Deus trabalhar. there is no way God can work. Jesus passou por lugares que ele não pôde nem operar milagres, Jesus went through some cities that he couldn't make por causa strong da miracles incredulidade do povo. because of the unbelief of men. Houve casos em que os discípulos não conseguiram nem expulsar os demônios e Jesus reconheceu a falta de fé. There was situations that disciples they couldn't even cast demons out, and Jesus understood there was lack of faith. Mesmo assim, ele veio e expulsou o demônio. And even though he came and cast demons out, A falta de fé the lack of faith também faz com que a gente retroceda. makes us go back. Muitas das vezes eu e você já chegamos até aqui Sometimes we are here now e bate um desespero em nós. and we feel kind of like Não sabemos desperation, para onde ir. and we don't know where to go in life. É a incredulidade que gera isso em nós. This is unbelief, lack of faith that makes this in us. A incredulidade pode causar descontrole emocional, The lack of faith can make even emotional imbalance, cegueira, medo, blindness, fear, panic. ver a montanha maior do que ela é. See a mountain greater than the mountain is. Eu quero ler em Números. As I would like to read in Numbers or in the Old Testament. Números 13. Chapter 13. Moisés enviou 12 espias As para dentro de Moses, Canaã Moses sent 2 spies to Canaan para ver o que havia lá. to see what was there. Qual era o povo que estava naquela terra, se era forte, se era fraco, What kind of people was there in this se era uma terra land? boa. It was a good land.
o relatório que veio desses espias And what these spies, these 12 spies, what they brought me back, chamou muita atenção. caught my attention. Porque alguns falaram, Because- 13:28 diz assim: The verse 28 we can see. o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, These people that live in the sea, they are mighty people. e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. And the cities are fortified and great. And moreover, they saw the sons of Anak. O 30 vai dizer assim, Caleb dizendo: In the verse 30, Caleb is saying, Caleb fez calar todo o povo perante Moisés Caleb was one of the spies that were there. He said to e everybody, disse: subamos animosamente he said, we go up again. e possuamos a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. And let's conquer this land because we're going to prevail against it. E o restante dos homens que foram espiar a terra disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. But the other man that was also spying the land, they say, we can't because these people are stronger than us. 32 vai dizer: a terra pelo qual passamos a espiar é a terra que consome os moradores. Verse 32 is written saying that this land that we're going to try to fight, they consume, they eat all the citizens. E todo o povo que vimos no meio dela são grandes homens. And the people that are living there, they're giants. 33, vimos gigantes. They're giants. In the 33, they're talking they're giants. E nós éramos como gafanhotos diante dos seus olhos. And we were like grasshoppers before their eyes. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a voz. And all the congregation stood up and they cried out. E o povo chorou muito naquela noite. And the people cried in this night. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. And everybody in Israel complained about Moses and Aaron. E toda a congregação lhe disse: ah, se nós morrêssemos aqui, And vamos whole morrer Israel. no deserto. Whole Israel say that would be better if we would die here in the desert. Por que não nos trouxesse a este deserto, Moisés? Why did you bring us to this desert? Para que nossas crianças sejam presas e que voltemos ao Egito? For us to go back to Egypt? Eles diziam uns aos outros: levantemos um capitão e vamos voltar ao Egito. And they're saying to each other, let's go back to Egypt. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos And then Moses and Aaron, they start praying, em crying oração out perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. before Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jofoné, And Joshua and Caleb, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes they ripped their clothes off e falaram a toda a congregação: as they spoke to the congregation. a terra que foram espiar é boa. The land that you came to spy is a good land. 9. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, Do not be rebels against the Lord. e não tema o povo desta terra. Do not fear these people. E retirou-se dali e disse: o Senhor é conosco, não vamos temer. And he left this place and said, the Lord is with us, do not fear. Por que eu estou falando isso? Why am I speaking that? Porque dá para ver a diferença daquele que estava buscando a Deus, daquele que estava olhando para Deus, Because we can see the difference between these que ele 12 estava com people. fé. 10 were looking one way to God and the other 2 looking different way E with daquele que faith. não tinha fé. And we can see the difference between Eles those that olharam have e viram faith um gigante maior do que a possibilidade. and those that didn't have faith. One looked the giant greater than they were. Jesus em In Matthew, Jesus, em Marcos 11, or in Mark 11, aqui, ó, 11:22, diz assim, verse 22. Jesus respondeu e disse: Jesus answered and said, tende fé em Deus, have faith in God, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: because truly I say to you, if anyone say to this mountain, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, rise up and cast yourself in the ocean, and have no doubt in the heart, mas crer que se fará aquilo que se diz, but you believe in what you say is going to be done, isto lhe será feito. this is going to be done. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo, recebereis. Everything that you
ask with faith and pray, you're going to receive. Aleluia. Hallelujah. A oração é poderosa. There's power in prayer. É necessário que nós voltemos à oração. There is need for É us to go necessário que nós back voltemos à comunhão com Deus. to pray and go back to communion with God. Para que eu e você tenha fé. For me and you to have faith. Nós precisamos nos derramar diante de Deus sem desfalecer, sem perder as forças. We need to put down ourselves before E God persistentemente diante desse mundo continuar buscando a Ele and persevere before this world to seek God como centro, as the center, como a fonte da força, as the fountain como a of fonte de todas as strength coisas. and fountain about É everything. necessário que eu e você não desfaleça, It's necessary porque for tudo us vem not to give de up forma que tira a nossa força. because things are trying to attack our strength, Mas nele nós podemos encontrar fé. but in Christ we can find faith. A fé vem pelo ouvir. The faith comes by hearing Ouvir a palavra de Deus. and hearing the word of God. Porque ela é a fonte, meu querido. This Essa is palavra the é fountain poderosa. of Ela é life. viva, ela é eficaz. The word of Ela é God mais is powerful. poderosa, mais penetrante do que uma espada de dois It's gumes. alive. It's more Que penetra no penetrating coração do homem. than a sword Ela that é a goes única que deep tem o poder de ir na divisão in the da alma e do heart, espírito, between the soul and das juntas spirit, e medulas, and joints and bones, de discernir aquilo que você sente, aquilo que você quer, and to understand what you discernir as feel, suas vontades. and Essa what you palavra é seek, poderosa para and alcançar o seu the coração. power of God is powerful to reach your É heart. necessário que nós meditamos mais nessa palavra. It's necessary for us Essa to palavra é uma fonte que é transbordante, que nunca se meditate acaba. in the word. Aleluia. Deus de Deus. Great God. Aleluia. E por que nós desfalecemos muitas das vezes na oração? And why É a fonte da sometimes força. we lose the strength Porque when nós we queremos tudo pray? do nosso jeito, meu querido. Because we are seeking for things in our way. Muitas das vezes nós nem sabemos pedir como convém. Sometimes we don't even know how to ask. Tiago 4 diz que tudo que nós pedimos é para o nosso próprio deleite, é para nossas próprias vontades. James said that when we ask, in chapter 4, said that everything that we ask is about what we need, what we want. Mas em Romanos 8:26 nós vamos ver But Romans 8:26, que o Espírito de Deus sabe que nós precisamos. we can see that the Holy Spirit knows what we E Ele need. intercede por nós com gemidos inexprimíveis. And He's interceding before us, crying. É por isso que é necessário que você esteja em Espírito, que você ore em Espírito. That's why it's necessary for you to be in Porque spirit Ele vai and te pray ajudar, Ele vai in te spirit. levantar, Ele vai fazer Because aquilo que He's going to help a you to vontade de Deus embrace you. quer para a sua vida. And He's going to fulfill the will of God in your life. Aleluia. Orar a Deus também tem a ver com obedecer a sua palavra. To praise God is also related, Porque or precisamos orar conforme essa palavra. Is Precisamos also pedir conforme a vontade de Deus. related how we obey His word. Because when we pray, we need to pray according to His will. Nós estamos mergulhados em humanidade. Because we are drawn in our humanity. E esquecemos que a nossa alma sedenta, And we forget that our soul is thirsty. ela só pode encontrar abrigo em Deus. Ela só pode encontrar. Our soul Força can em only Deus. find shelter and E é strength o in Espírito God. em nós que necessita de Deus. Is our Spirit of God. Nada neste mundo pode saciar a nossa fome de Deus, além dele. Nothing in the world can thirst or quench our thirst in God. Nothing in the world Aleluia, can nada se compara. fulfill, nothing's compared. É necessário orarmos com mais sinceridade, It's necessary to pray in sincerity. porque muitas das vezes mora em nós uma hipocrisia. Because we have this hypocrisy living in us. E Deus é quem sabe aquilo que há no seu coração, todas as intenções. And God knows every intention that Então you ore com have mais in your heart. sinceridade diante dele. So pray in sincerity before Him. Confesse os seus pecados, as suas limitações, Confess your sin, your limitations. porque ele sabe do que você precisa. Because He knows what you need. Muitas vezes nós perdemos a fé porque nós não sabemos esperar. And we lose our faith because we do not know how to wait. O tempo de Deus é diferente do nosso. The time of God is different than our Deus time. é eterno. God is eternal. Ele não pode se desesperar. And God
never gets Tudo better. está nas suas mãos. O tempo está nas suas mãos. Everything is in Ele é His soberano, hands. Ele está sobre todas as coisas. Time is almighty. Everything is upon He's upon everything. Aleluias. É necessário que você espere. It's necessary for you to wait. Entenda que a vontade de Deus é melhor, é maior. To understand the will of God is Ela vai mais greater. além daquilo que eu e você entende, daquilo que eu e você espera, de And speak tudo. louder about what we can understand. Que eu e você hoje venhamos a dizer que nós somos dependentes de Deus. May we come today and E confess that we're encher seu dependent coração of de God fé. and pray in faith. Aleluias. Porque a preocupação não move a mão de Deus. Because worry do not move the hand of God, Sua fé move. but faith does. Vamos se colocar de pé? Let's stand up. Aleluia. Grande Deus. Great God. Aleluia. Nós precisamos vencer, meu querido, a barreira que há da nossa carnalidade. We need to win the barriers that we have in our Porque a fé flesh. vai além daquilo que nós vemos, Because além do corpo. Faith goes before or beyond what we go. E a we fé é uma see. palavra tão pequena, mas é tão poderosa. And faith is a very small word, but E so nessa noite, se powerful. você entrou aqui And e a if you're sua here fé tem tonight- sido abalada por alguma circunstância, And if your faith is shaken by circumstances in your life, ou você ainda nunca gerou fé no seu coração, and if you don't even have faith in your heart, nesta noite nós vamos orar. in this night we're going to pray. Nós vamos clamar a Deus para que enche seu coração de fé. We're going to cry out for God to fill your heart with faith. Porque aonde há fé em Deus, há fé no Cristo. Because where there is faith A in esperança, a God, vida, there's faith in a Christ, liberdade. there's life, there's Amor. freedom. Life, Ele pode libertar as nossas vidas das depressões deste mundo. He can free your life from Ele depression. pode libertar o nosso coração do vazio He que há can nesse deliver mundo. our heart from this Apenas Ele pode emptiness. preencher o coração vazio. He can fill our empty hearts. Apenas dele pode vir a cura que você ainda precisa. A Only cura da Him alma, a cura can do heal espírito, a cura do corpo. Our soul and our spirit and our Tudo vem body, dele. everything comes from Him. Tudo vem dele. Everything. Aleluia. Feche seus olhos. Close your eyes. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Holy Spirit, Nós clamamos a Ti nesta noite. we pray for you. Olha Ele neste momento, meu querido. Oh, pray this Olha morning. Ele. Look at Him. Ó Espírito Santo de Deus. Holy Spirit of God, Se há desânimo em nosso coração, if there is a lack of energy in se our a heart, chama que há em nós apagou, if the fire that we nós have in não our queremos hearts, ser mornos, we don't want to be lukewarm. nós não queremos ser esquecidos do que há em We Ti, don't want to forget what we have in you. nós não queremos parar no caminho, nós não queremos nos desesperar, And we don't want to get desperate and nós stop não with queremos you. olhar para trás, But we don't want to also look back. porque o Senhor tem a solução para todas as coisas. Because you are a solution for Só em everything. Ti há Only in o you. poder para vencer a impossibilidade. We have the power and the Só em Ti há poder para que possibilities nós vençamos as nossas for limitações. us to overcome our Oh, limitations. poderoso Deus, toca hoje, nesta noite, em nossas vidas, Touch our lives tonight. em toda a raiz, ó Deus, de incredulidade, que The sejamos roots lançados fora, of unbelief now cast que nós out. possamos ver a Tua glória nesta noite, olha, Senhor, May feche we seus see your olhos, glory e of acredite you, que God. há mais, Believe Há there is mais. more, there is more. há um rio que vai mais além daquilo que você vê, There's a river that goes beyond what you can é see. necessário que você mergulhe, Mas é necessário mergulhe. que você tenha atitude, That you dive and that you do something. a fé não vai gerar do nada, não vai brotar do nada, Faith doesn't come from é nowhere. necessário que você tenha atitude, It's necessary that you have your é se attitude humilhar, to humble yourself, se quebrantar to break yourself, e pedir para tocar nele nesta and noite. to ask God to touch him this night. E ele vai sentir virtude, ele vai liberar sobre And He ti. will put His Aquilo que virtue, falta em His você. spirit on you, what you're lacking. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Holy nós Spirit. te agradecemos. We thank you. Fica conosco, Senhor. Stay with us. Amém. E amém, a Deus. Amen.